Amém, meu irmão? Esse é um texto muito poderoso da palavra de Deus, que mostra que Deus é um Deus que faz sinais, amém? Opera, diz o texto, que este homem, esse profeta, fez um sinal, né? No versículo 3, naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal, profetizou, e algo maravilhoso ali aconteceu. Ele foi ameaçado, e o homem que fez a ameaça, no mesmo instante, fica com o seu braço paralisado. A mão dele ficou paralisada, e ele não conseguia mais fazer voltar a posição inicial, como diz aqui o texto. Então, está aqui um profeta que começa bem, ouve a voz de Deus, tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, ouve, vai na direção certa, cumpre aquilo que Deus está falando, realmente está tudo certo. Mas nós vamos ver no decorrer do texto, que este homem não termina da forma que era para ter terminado. Começou bem, mas o final, nem sempre, né? A gente começa bem, mas algumas vezes a gente se perde no meio do caminho. Começa na direção certa, na orientação que Deus deu, mas vai andando, caminhando, e parece que as coisas começam a sair do trilho. Então já começa um alerta a nós aqui nesta noite, sobre o que esse texto tem a dizer. Você tem que entender que você tem que ouvir a voz de Deus, mas cuidado com as vozes que vão aparecer no decorrer do caminho. Deus dá a direção, mas temos que tomar cuidado com as vozes. Por isso que eu pus aí, pode pôr para nós aí. Quando a voz errada parece espiritual. Então Deus está usando esse profeta poderosamente. E nós vamos ler aqui, ver o que acontece. Versículo 6, depois, versículo 5, paramos no 4. 4 diz que a mão dele fica paralisada. O 5, ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar, e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não acompanharia, não comeria, nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma, nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel, voltou para casa por outro caminho. Deus dá uma direção clara. Você não pode voltar pelo mesmo caminho, você não pode comer nem beber neste lugar. Você vai cumprir aquilo que eu pedi para você cumprir, vai profetizar, vai acontecer sinais, mas tem uma regra, uma ordem decretada para você: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. E até aí tudo bem. Então Deus fala, dá uma direção. O profeta não está perdido, ele tem a direção clara, ele sabe o que tem que fazer, e ele começa a fazer aquilo que Deus dá a direção. Então o problema aqui com esse profeta não é uma falta de revelação, mas o problema que nós vamos ler aqui é a falta
de permanência. Tem gente pedindo já uma direção nova, quando ainda nem começou a executar a primeira direção que Deus disse. Tem pessoas que começam, recebem uma direção, mas começa a ficar pesado, começa a vir ventos, vozes, e ela parece que por si só fala: deixa eu adaptar isso daqui, deixa eu buscar uma direção nova. Espera aí, Deus já te deu a direção clara, amém? Deus já deu a direção. Por que você está querendo inventar moda e querer uma outra direção? Por quê? Por que nós temos essa necessidade, ou esse problema de começar na direção certa, e no decorrer do caminho a gente quer coisas novas? A gente não espera o processo todo acontecer, e a gente começa a buscar uma direção nova, ou a gente tenta fugir daquela direção, porque aquela direção às vezes é pesada demais. O homem está ali caminhando, e eu tenho certeza que sentiu fome, sentiu cansaço, e ele começa a duvidar e fala: peraí, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma? Olha o que diz o texto, meu irmão. Então, versículo 10, ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou por onde ele foi. Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo e coma alguma coisa. Venha para casa comigo, eu também sou homem de Deus. Vem para casa comigo, vamos comer alguma coisa. Mas o profeta diz: não posso ir com você, versículo 16, respondeu ele. Não tenho permissão para comer, nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Olha, aí vem a grande chave, o grande problema. O profeta idoso, porém, respondeu: também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. Só que olha o detalhe: no entanto, estava mentindo. Outra voz sempre vai aparecer no decorrer do caminho. Outra voz sempre vai aparecer no decorrer do caminho. Entra um profeta velho que já fez muita coisa, não veio com uma aparência de erro, de engano, não veio como algo que se você olhasse ia falar: não vou nem dar voz para você, estou vendo que você é laço, é a armadilha de Satanás. Não, ele veio como um profeta e ainda fala: eu sou profeta que nem você, sou um homem de Deus tanto quanto você é. Veio ali com aquela aparência da espiritualidade, e diz ainda que um anjo falou com ele. Olha, um anjo falou comigo, me deu uma direção clara. Um profeta falando com um profeta, você vai falar o quê?
Você não vai duvidar. Um anjo falou comigo, mas o detalhe diz que era mentira. Era mentira. Meu irmão, e aqui está o grande problema. Às vezes, a gente acha que o erro tem que aparecer como um erro de verdade, né? A gente acha que o errado é só aquilo que a gente está vendo que é errado, que está explícito que é errado, mas nem sempre é assim. Nem sempre os erros que vão aparecer, vozes, orientações vão aparecer explícito para você entender que não é para você fazer. Às vezes existe muita pegadinha por aí. Muita pegadinha, né, Dorival? Hoje a gente brincou com o Dorival aqui. Calma, Dorival, pegadinha do malandro. Quem lembra da pegadinha do malandro? Sérgio Malandro. Às vezes na nossa caminhada tem muita pegadinha. Muita pegadinha. Que a gente acha que realmente é daquela forma. Não, estou na direção certa. Estou na direção certa. Mas cuidado com coisas que parecem que vêm de Deus. Cuidado. Porque, meu irmão, nem todo conselho é direção. Fala a verdade se já não aconteceu isso na sua vida. Você ouviu trocentos conselhos e você acabou ficando até com dúvida. Qual é o conselho que eu devo seguir? Muitos conselhos. Um fala, vai por aqui, o outro fala, não, eu já fui por aqui dá errado. Não, vai por lá. Não, ó, fica, não fica, vai, não vai. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Nem todo Deus me disse é verdade. Cuidado. Nem todo Deus me disse quer dizer que realmente Deus diz alguma coisa. Porque se esse Deus me disse está indo na direção oposta daquilo que Deus já te falou, não é de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Por isso que é uma linha muito fina. Porque Deus dá uma direção, mas às vezes a direção que Deus dá não é o que a gente quer ouvir. Não é o melhor caminho a seguir. Não é confortável. E a gente fica buscando de todas as maneiras ouvir uma outra voz. De uma forma ou outra a gente tenta dar uma aliviada no caminho. A gente tenta dar um jeitinho brasileiro. E meu irmão, quando você está nessa situação, vai vir vozes que vão falar o que você está querendo ouvir. Vai vir vozes que vão falar justamente aquilo que você quer, que a sua carne está desejando. Se você não estiver ligado, meu irmão, você vai cair. Cuidado, meu irmão. Mesmo que está parecendo espiritual, cuidado, cuidado. Então, segue o texto. Versículo 19. Eles voltaram juntos. E olha o que aconteceu. O homem de Deus, o profeta novo, comeu e bebeu na casa do profeta velho. E aí, olha o que acontece, versículo 20. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso, que mentiu. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde eu lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Meu irmão, o erro deste homem foi negociar com Deus aquilo que Deus já tinha definido. Deus já tinha dado uma ordem muito clara. O profeta sabia. Deus falou: não pare.
Tem situações, meu irmão, que pode descer o Papa, pode descer até Jesus aqui, que você vai pensar que é Jesus. Mas se descer Jesus e te dar uma outra ordem, você vai falar, peraí, o que está acontecendo? Porque eu já ouvi, Deus já falou claro, segue, vai por outro caminho, não coma nem beba. Mas ele se permitiu a negociar, peraí, deixa eu dar uma voz aqui. Ele falou que é de Deus, ele falou que é profeta que nem eu. Cuidado, meu irmão. Deus não é Deus de contradição. Então ele sabia da ordem, mas decidiu parar, decidiu ouvir, decidiu dar crédito, considerar, decidiu voltar como ele voltou. E aí ele troca aquilo que Deus falou, a convicção que ele tinha, por uma influência. Porque qual o argumento deste homem? Porque o rei, quando a mão dele foi restabelecida, o que o rei falou? Vem comigo, não vou te matar mais. Agora, vem comigo que eu vou fazer um banquete para você. Mas ele estava ali na direção certa, porque ele está vendo, porque não parecia tão espiritual, ele viu que era realmente uma tentação contrária àquilo que Deus falou, e ele falou, não posso ir com você. Você pode me oferecer o que você quiser, pode me oferecer milhões, pode oferecer, não vou. E continua andando. Só que aí vem aquilo que parece bonito. Profeta. Vem falando que viu anjo. Anjo deu uma direção. E aí ele para, ouve, reconsidera. Por quê? Porque agora não, agora é um homem de Deus. Agora é uma influência certa. E aí, meu irmão, a queda não é inevitável. Porque aonde esse homem cai? Não foi quando ele ouve a proposta. Porque eu imagino o que está acontecendo dentro dele. Ele ouve a proposta, assim como ele ouviu a proposta do rei. O rei veio e falou que ia dar banquete. Ele falou já, nem a pau. Você pode oferecer o que você quiser. Só que aí ele ouve uma outra voz, que parece espiritual. Mas até aí tudo bem, o erro não é ouvir a voz. Mas qual é o erro, meu irmão? Parar e reconsiderar. Pensar. Por isso que eu falo, e sempre falei isso, e vou continuar falando, tem situações nas nossas vidas, que pensar é problema. Tem situações que você não tem que pensar. Você tem que agir sem pensar muito. Porque quando a gente para pensar, meu irmão, a gente analisa e fala, peraí, mas, rapaz, eu estou com fome, eu estou cansado. Rapaz, não, olha isso, tem muito caminho pela frente, eu vou ficar com fome. Eu não vou ter forças. Preciso de água. Eu não vou conseguir. E aí agora, Deus ouviu a minha oração. Mandou o profeta, que ouviu o anjo falando. Você está entendendo, meu irmão? Tenho certeza que Deus está falando com você e essa palavra é para alguém aqui. Porque tem hora, meu irmão, que você está ali, você está lutando e falando, meu Deus, eu não estou aguentando mais. A direção eu sei que é essa, que eu tenho que fazer. Mas você está naquela guerra e não vê a hora de passar. E você quer ouvir algo, você quer ouvir o que é favorável. E vai aparecer um profeta, cheio de Deus, espiritualidade, que vai só testar a sua vida. Muitas vezes Deus permite, tá? Deus permite situações nas nossas vidas para nos testar. Não pensa que Deus não faz isso, que Ele faz. Porque Ele sabe. E Ele tem um propósito para você. E Ele conhece o seu interior, o seu coração, os seus desejos, as suas vontades. E muitas vezes Ele permite essas vozes vir na sua mente, no seu ouvido, para que você realmente entenda e Ele consiga entender a sua prioridade. Qual que é a prioridade?
Porque se Deus te deu uma direção, meu irmão, não adianta. Não adianta querer ouvir outra coisa, porque a direção já foi dada. Sabe, meu irmão, você pode reparar nisso. Toda queda, ela começa quando você abre um espaço para dúvida. Por isso que eu falo, não pense muito. Porque quando a gente começa a parar para pensar, gera dúvida. E aí você fica pensando, mas será que é bem desse jeito mesmo? Fala quantas vezes a gente já não passou por isso. Será que é dessa forma mesmo que Deus está querendo que eu faça? Será que é assim? Desse modelo? E aí você começa a duvidar. E aí o diabo gostou. Quando entra a dúvida, o diabo fala, opa, agora é minha hora. Agora é minha vez de brilhar. Quando você deixa a dúvida entrar dentro de você. E deixou a dúvida entrar, meu irmão, se prepare para a queda. Se prepare. Porque aí, meu irmão, a dúvida vem, as vozes vão ouvir e você vai começar a aceitar. Porque é o que você está querendo, é o que a sua carne está querendo. Por isso que a nossa vida, meu irmão, é uma batalha. Você sabe disso ou não? A nossa vida é batalha. É uma batalha entre a carne e o espírito. A nossa vontade é a vontade de Deus. É por isso que você precisa cada vez mais mortificar a sua carne, a sua vontade. Eu sempre ouvi isso, desde pequeno. O pastor nosso falava sempre isso. É como se você tivesse 2 cachorros dentro de você. Depende de qual você vai alimentar mais. Se você alimentar a vontade de Deus, vai ficar em último lugar. Aí você realmente consegue ouvir qualquer voz. Mas quando você alimenta o seu espírito, a sua carne começa a mortificar. A sua vontade começa a desaparecer. Eu ouvi até um irmão falando que um dia ele ouviu essa história, que falam que a partir do 3º dia do jejum, é a hora que você começa já a ter uma sensibilidade maior e ouvir mais a voz de Deus. Não sei se isso é verdade, mas uma coisa eu sei. Quanto mais, o Elon pode saber melhor do que eu. Quanto mais a sua carne estiver mortificada, mais sensível à voz do Espírito você vai estar. E aí, meu irmão, pode vir a voz que for, você não sai do foco. Está entendendo? Você está entendendo, meu irmão? Então dá um glória a Deus aí. Aí vamos lá, versículo 26. Quando o profeta que trouxe de volta sobre o que havia acontecido, disse... Não, 26 não, 23, né? Isso. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou, partiu o jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho. Olha isso, meu irmão. Ele recebe a direção de Deus, é tudo uma cena só. Vai lá, profetiza, dá o sinal, o negócio realmente acontece, o rei vem, fala que vai matar ele, e aí na mesma hora a mão do rei é paralisada, ele ora, o rei fala, por favor, tenha misericórdia de mim, ele ora, Deus atende, o rei volta, o rei quer dar um banquete para ele fala, não vou. Vem, aparece o profeta idoso, e mente para ele, fala para ele, para tentar desviar do caminho, ele desvia. Agora, meu irmão, olha o que acontece. O Senhor cumpriu sua palavra. É o homem de Deus que desafiou a palavra. Versículo 26. O Senhor cumpriu sua palavra. Não, 26 não, né? Ainda não. 24. E o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada com um jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali com o leão parado ao lado dele e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse ao homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor:
o Senhor cumpriu sua palavra ao fazer o que o leão o atacasse e matasse. Então o profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento. E o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. O homem ouve, meu irmão, a palavra. O homem é um homem usado por Deus. E aí a gente tem que entender bem a história. Esse homem foi usado, fez sinais que eu e você não vimos ainda. Ou alguém já viu isso acontecer? Eu nunca vi. Esse homem faz sinais, cumpre, Deus está mandando para ele a direção certa. Mas ser usado por Deus não é a mesma coisa de ser aprovado por Deus. Tem muita gente usada por Deus, mas que não está aprovada por Deus. Porque esse homem foi usado por Deus. Tem como a gente negar que esse homem foi usado por Deus? Mas foi aprovado por Deus? Foi aprovado? Não. Porque esse homem morre pelo caminho. Deus tinha muito para fazer na vida dele, mas ele não conseguiu sustentar aquilo que Deus ordenou para ele. Esse homem consegue profetizar e falar palavras do Senhor contra a vida dos outros, mas contra a sua própria vida, esse homem não consegue sustentar. Esse homem não consegue viver. Eu já vi pastores falar isso. Olha, eu não consigo viver isso. Eu não consigo seguir por esse caminho. E pastores que já foram usados, que já entregaram coisas para a vida dos outros, mas quando chegou na vida dele, sobre ele mesmo, não conseguiu sustentar. Não conseguiu ser aprovado por Deus. Porque, meu irmão, dom não substitui caráter. Não. Unção não vai substituir obediência. Não vai. Porque Deus, ele pode até te usar no momento. Você pode ser muito usado como esse homem foi, mas no decorrer do caminho ele vai cobrar posição sua. Porque o problema desse homem não foi o começo dele, mas foi no meio do caminho. Foi caminhando, foi dando lugar a vozes, foi dando lugar a dúvidas. Porque para profetizar sobre a vida do outro é fácil. É muito fácil. Mas e quando é para você mesmo? Será que a gente está disposto a ter realmente a mesma dedicação, aplicação? Sustentar? Porque se você não se atentar a isso, saiba, consequências são reais. Porque o fim desse homem foi duro, meu irmão. Um leão aparece no caminho, e você percebe que esse leão foi realmente só usado por Deus, porque o leão não comeu o homem, o leão não comeu o jumento, o leão ficou parado. E quando o profeta idoso chega, ele consegue ainda retirar o corpo do homem e o leão do lado. Olha que coisa louca. O leão só serviu para cumprir aquilo que Deus decretou por causa da desobediência deste homem. Só serviu para isso.
O leão só serviu para realmente mostrar: quem não ouve a direção de Deus e começa a ouvir vozes no meio do caminho, com certeza morrerá. E você sabe que hoje não é literalmente uma morte como aconteceu aqui, mas o seu ministério pode acabar, a sua vida espiritual pode morrer. Hoje não vai aparecer um leão aqui e vai matar você, porque você não ouviu a voz de Deus e deu lugar a outras vozes. Mas o seu ministério, o seu chamado pode paralisar. Aquilo que Deus tem para você pode morrer. Aquilo que Deus chamou para você fazer, meu irmão, pode acabar. Por quê? Porque você começou a dar lugar a outras vozes. Você realmente não entendeu que você tinha um destino para chegar. O seu destino não era ficar parado no meio do caminho. Ainda Deus deu a direção clara, falou: não volte pelo mesmo caminho. Quer dizer, não dá seguimento àquilo lá, porque eu tenho outras coisas para você. Eu não quero te usar aqui para você voltar, não. Eu vou te usar aqui, eu quero que você vá por outro caminho. Tem muita coisa pela frente. Mas o que esse homem faz? Ele desobedece e volta para onde? Pelo mesmo caminho. Ele reconsidera comer e beber. E aí, meu irmão, o que acontece? Ele ficou pelo meio do caminho. Ele ficou. Porque, meu irmão, desobediência sempre vai cobrar um preço. Não tem como. É a lei da semeadura, meu irmão. Você plantou, você vai colher. Plantou, vai colher. E entenda, nem toda queda, meu irmão, vai ser imediata. Às vezes não é na mesma hora. Mas uma coisa é fato: se você desobedecer e ouvir outras vozes, a queda é inevitável. Não vai, tem como. Então você não pode parar, meu irmão. Se Deus te deu uma direção, não pare. Se você está se enxergando agora nessa história, se você sabe que Deus ele já falou com você, te deu uma direção, e você pode até ter começado como esse profeta, fazendo aquilo que Deus quer de você, naquela realmente direção certa, empolgado, mas em algum momento você ouviu uma voz errada. Em algum momento você reconsiderou aquilo que Deus te deu a direção. Algum momento você se perdeu. Só que eu tenho uma boa notícia, meu irmão, para você nesta noite. Essa história serve de alerta. Porque essa história não precisa ser o seu final. Como eu digo sempre, quando Deus nos aperta, nos chama, nos disciplina, é prova do amor dele. Sabe o que isso mostra? Deus ainda está me enxergando. Porque o dia que Deus se calar, meu irmão, já era. Essa não precisa ser sua história final. Você pode ouvir essa história do profeta novo com o profeta idoso e entender: peraí, eu tenho que seguir na direção certa, na voz que eu ouvi lá atrás, aquela direção que Deus me deu. Ele não mudou, a direção continua sendo a mesma. Quem está mudando é você. Quem está querendo ouvir outra voz é você. Você não precisa terminar do jeito que esse profeta terminou, porque você ainda tem que estar em movimento, andando. Você não pode parar no meio do caminho. Não pare no meio do caminho, meu irmão, porque tem um leão te esperando. Não pare no meio do caminho, continue. Não reconsidere, continue. Porque enquanto você está vivo, ainda dá tempo de voltar para a direção certa. Ainda tem chance para você. Se você está aqui nesta noite ouvindo essa mensagem, é porque Deus está falando: eu ainda acredito em você, eu ainda tenho ministério para você, eu ainda vou cumprir o chamado que eu tenho na sua vida. Por quê? Porque você ainda está aqui, você ainda está andando no caminho, você não parou e nem vai parar, meu irmão.
Porque se você está aqui esta noite, realmente é porque Deus Ele te ama, é porque Deus tem um chamado na sua vida, e Ele quer que você realmente entenda, você não pode parar, aleluias. Então essa palavra não tem que ser pesada, essa palavra tem que entrar aqui para nós como um ajuste. Senhor, eu preciso de ajuste, eu estou ouvindo muitas vozes, estou quase voltando atrás, então me ajusta, mostra para mim, me ajuda, segura na minha mão, porque eu não quero parar, eu não quero parar. Esse é o Deus que nos reposiciona, meu irmão. Muitas vezes é necessário esse choque, sabe quando você pega o seu filho assim, dá aquele chacoalhão, fala acorda, é o que Deus está fazendo comigo e com você nesta noite, acorda, não pare, acorda. Olha essas vozes que você está ouvindo, eu já dei a direção, não vou mudar, não vou mudar, Ele não muda, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, aleluias. Então você tem que começar a pensar nesta noite, por onde que eu estou negociando aquilo que Deus já me decretou, já falou? Quais são as vozes que eu estou ouvindo e está fazendo eu balançar, repensar? Quais são essas vozes? Em que momento que eu estou dando mais valor a outra voz do que a voz de Deus? Muitas vezes, meu irmão, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, o seu esposo. Se está contradizendo aquilo que Deus falou para você, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Pode ser seu patrão, pode ser alguém de influência na sua vida, pode até ser um pastor, tá? Porque aqui apareceu um profeta, ainda falou que desceu o anjo e falou com ele, mas estava mentindo. Se Deus te deu uma direção clara, meu irmão, não renegocie isso daí, não deixe essa voz entrar, porque Deus não é Deus de confusão. Digo mais uma vez, Deus não é Deus de confusão. E por mais que você dê uma vacilada, se você está aqui ainda, meu irmão, ainda dá tempo de voltar. E voltar não é fracasso, voltar é maturidade. Não é fracasso voltar. Às vezes, que nem eu falei domingo aqui, vou falar de novo. O diabo, o papel dele é nos tentar, amém? Ele nos tenta. Sempre ele vai colocar tentação. E muitas vezes nós caímos, sim ou não? Até ele não venceu. Mas sabe quando ele vence? Quando ele usa a voz e fala, agora que você caiu, acabou. Agora enfia o pé na jaca, não tem mais jeito. Não. Aí você lembra, peraí, o sangue de Jesus me purifica. Se eu confesso os meus pecados, acabou. Acabou para Satanás. E ele não vence. Ele perde. Ele só vai vencer, meu irmão, quando você reconsidera. Quando você deixa essa voz maligna falar que porque você caiu uma vez já não tem mais jeito para você. Mas não é isso o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Se eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Se eu confesso o meu pecado. Então, meu irmão, não deixe esse orgulho dominar a sua vida, falando que, agora eu não volto. Não, meu irmão, isso não é fracasso. Isso realmente é maturidade, isso é rendição. Isso é se render a Deus. Não é o seu fim, não é. Tem muito ainda pela frente. Porque Deus, Ele não, aqui nessa história, Ele não anula o chamado do profeta por causa do erro. Mas o chamado foi anulado, não foi quando ele errou, mas quando ele não sustentou o caminho que ele tinha que ir.
Não foi porque ele parou e ouviu. Parar e ouvir vai acontecer muitas vezes. O problema é você voltar e desobedecer a ordem que Deus deu. Você pode ser educado. Eu estou te ouvindo. Mas peraí, é contrário àquilo que Deus falou? Desculpa. Pode ir para lá, mas eu vou continuar o meu caminho, porque com Ele, eu sei que Ele já venceu, Ele é vencedor invicto, e com Ele só tem vitória. Com Ele eu estou realmente no centro da vontade, da minha vida e da vida dEle. Porque realmente só tem um caminho, meu irmão. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então, meu irmão, Deus Ele está te chamando para você realmente hoje voltar ao caminho certo. Para você realmente não deixar essas vozes dominar a sua vida. Porque Ele não desistiu de você, mas Ele te chama para você voltar ao caminho da obediência, ao caminho da santidade. Amém, meu irmão? Deus não está esperando perfeição. Se Ele esperar a perfeição, acabou. Se Ele esperar a perfeição da gente, acabou. Ele não está esperando perfeição, mas Ele está esperando um posicionamento certo. Porque Ele sabe que quando a gente se posicionar, meu irmão, quando você estiver na direção certa, posicionado, entendendo que a direção é dEle, e andando na direção dEle, bem posicionado, vai terminar bem. O resultado sempre vai ser vitorioso, positivo. Então, meu irmão, volte para o caminho e ande no caminho. E não deixe nenhuma voz, por mais que pareça espiritual, te tirar do caminho certo, em nome de Jesus. Fica de pé. Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor ainda nos ama. O Senhor ainda se importa conosco, Pai. Por isso que o Senhor nos está direcionando nesta noite, a não repensar, a não achar que existem outros caminhos mais fáceis, a não olharmos mais, Pai, para as nossas necessidades em primeiro lugar. Muitas vezes estamos com fome, estamos com sede, como este profeta estava, e permitiu uma voz que parecia ser o caminho certo, mas fez com que ele desobedecesse. Pai, desobedecido, tentado ouvir vozes que são realmente aquilo que a nossa alma, aquilo que a nossa carne, o nosso desejo quer, mas muitas vezes está contrário ao que o Senhor quer. Então nos ajude, Pai, a ouvir somente a Tua voz. Nos dê ouvidos nesta noite a ouvir a voz do Senhor e de mais ninguém. Porque nós sabemos que quando o Senhor nos direciona, quando o Senhor nos dá realmente a direção, o Senhor não vai se contradizer. O Senhor não vai falar, peraí, eu me equivoquei. Eu dei uma direção, mas eu estava ali com pressa. Não, o Senhor não erra. O Senhor não erra. A tua voz é clara, a tua direção é clara. Muitas vezes nós não entendemos a tua direção, mas nós não precisamos entender, nós só precisamos obedecer. Então ajude-nos, Pai, a obedecer, realmente a seguir firme, confiando no Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor quer o nosso melhor. O Senhor não vai deixar a gente passar fome, o Senhor não vai deixar a gente com frio, o Senhor não vai deixar a gente com sede. Quando o Senhor direciona, quando o Senhor nos dá realmente, Senhor Jesus nos mostra, nos revela a Tua vontade, o Senhor já tem tudo preparado. É nós que nos precipitamos, é nós que somos ansiosos demais, e queremos, Pai amado, encurtar, queremos dar o nosso jeito, porque na verdade, Senhor, o que nos falta é confiança. Nós não confiamos no Senhor,
por isso tomamos essas atitudes precipitadas. Mas nessa noite nós pedimos perdão ao Senhor, por muitas vezes não confiar, não nos render totalmente a Ti. Nos ajude, Pai amado, a ter uma vida rendida aos Teus pés. Nos ajude a confiar no Senhor realmente e mergulhar de cabeça no Senhor, sem pensar muito, sem avaliar muito. Nós não queremos, nós queremos realmente, Senhor, tomar essas atitudes ao Teu lado. Muitas vezes, Pai amado, de uma maneira muito rápida, sem pensar, sem avaliar, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é enganoso, a nossa carne quer reinar, mas nós mortificamos a nossa carne nesta noite, mortificamos a nossa carne nesta noite, e pedimos que o Teu Espírito prevaleça, que o Teu Espírito cresça em nós, para que realmente não reste, Pai, nenhuma outra voz nos direcionando, para que não reste, Pai amado, nenhuma dúvida, para que não reste, Senhor Jesus amado, nenhuma incredulidade dentro de nós. É o que eu Te peço, Senhor, para esta igreja, para a minha vida, Senhor Jesus amado, que possamos realmente estar no centro da Tua vontade, ao Teu lado, confiando em Ti, que não, Senhor Jesus, venhamos a seguir esse mesmo caminho desse profeta novo, que ficou parado no meio do caminho, que não deu seguimento, mas que nesta noite, Senhor Jesus, possamos continuar em movimento, andando na Tua direção, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, meu irmão?